Sinceramente, eu estava ali chorando mesmo, de alegria, de emoção, vendo os irmãos chegando, as crianças chegando e deliciando mesmo daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. E lembrei de uma passagem em Apocalipse, capítulo 19. Eu vou ler aqui para os irmãos, no verso 5 diz: Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequeninos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, a noiva. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados, felizes, alegres, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Sabe, amados, um irmão chegou dos Estados Unidos, irmão Joey. Ele estava me contando que a igreja que ele congrega é uma igreja bem fundamentalista também, e que o dia do Senhor é separado unicamente para o Senhor. E mexeu assim no meu coração, porque nós procuramos também essa igreja a dedicar o dia do domingo, o dia do Senhor. E é bom ver, né, o povo chegando. Irmãos, imagina o céu, a noiva do Senhor, os que foram chamados, louvando a Deus, com alegria no coração. É maravilhoso. Então, podemos dizer que nesse momento aqui, não é? Humildemente, um pedacinho do céu. Vamos louvar a Deus, glorificar o seu nome, nos alegrar e até mesmo, né, nos emocionar. Então, bateu mesmo essa forte emoção e eu estou compartilhando com os irmãos. Que Deus, né, seja louvado. E nós estamos tratando dos benefícios, das bênçãos, usufruir realmente as delícias da salvação. Nesse capítulo tão maravilhoso, a de Romanos, capítulo 8. Você pode abrir a sua Bíblia, Romanos, capítulo 8. Vendo as crianças chegando, é uma maravilha para ouvir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 8. Vamos fazer uma leitura, iniciando no verso 24 ao final do verso 30. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e logo após a leitura, nós faremos uma breve oração. Romanos capítulo 8, verso 24, diz assim a palavra do Senhor: Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos
inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Pai, é especial, Senhor, chegar na tua presença, na tua casa, casa de oração, casa de adoração, não por méritos nossos, mas unicamente pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, porque acabamos de ler coisas maravilhosas, grandiosas, coisas que a mente humana não pode mesmo assim entender, mas, Senhor, o Senhor nos revela e nos mostra mesmo aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos através da tão grande salvação, Pai. Benefícios, beleza, benignidade, ó Pai, lembrar que pecadores perdidos, inimigos do Senhor, vão chegar, Pai, e chegar justificados na Tua presença. E assim, Pai, nós só podemos Te agradecer. E nessa manhã, Pai, ter esse privilégio que o Senhor deste ao apóstolo Paulo de escrever essas maravilhas, revelar a nós, Pai, através do Teu Santo Espírito, escrita nessa palavra. Que essa palavra, Pai, venha mesmo ao encontro de cada necessidade. Ó Senhor, nos sentimos pequenos demais diante de tão grande revelação, de tão grandes coisas, Pai. Ó Senhor, eu te peço pelo Espírito Santo, que Ele, que é o autor dessa palavra, aquele que prescruta mesmo as tuas grandezas, a tua sabedoria, Ele use de misericórdia conosco nessa manhã, com cada professor, que possamos transmitir a tua palavra e ela mesma venha fazer o efeito em cada vida aqui. Importa que nós diminuamos cada vez mais e que Ele engrandeça, cresça em nossas vidas. Abençoa essa escola bíblica, as crianças, os intermediários, adolescentes, os nossos jovens, e nós aqui, Pai, nessa classe. Nos dá mesmo uma porção especial da Tua palavra. Edifica-nos as nossas vidas. E se porventura, Pai, há entre nós alguém que ainda não experimentou essa grande salvação, que hoje seja o dia favorável, o dia aceitável para esta vida preciosa. Faz mesmo a Tua vontade. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, nós estamos usufruindo mesmo, nos deliciando com este capítulo, não é, maravilhoso da palavra de Deus. Os benefícios da tão grande salvação que Deus tem nos proporcionado. O apóstolo Pedro, ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vós fostes resgatados
do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, sangue do Cordeiro, não é, preparado antes da fundação do mundo e revelado por amor de nós. Então a salvação, ela é tão grandiosa, foi mesmo preparada na eternidade por Deus. E essa parte aqui, né, desse capítulo, o apóstolo Paulo, no verso 29, ele diz assim, olha, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A tão grande e preciosa salvação que começa realmente na eternidade, né? E continua na nossa vida, na vida de cada um daqueles em quem Deus mesmo diz aqui, né? De antemão conheceu. E nós vimos semana passada um pouco sobre isso, né? Cada um, aquele que Deus de antemão conheceu, a Bíblia diz, ele predestinou, ele elegeu, ele escolheu antes mesmo desse mundo existir, antes da fundação do mundo. E, como diz aqui, aos que ele predestinou, uma escolha divina, sem você mesmo nem ter consciência, né, nem saber da tua existência, você já era predestinado para a eleição de Deus, para a escolha de Deus, escolhido. Que coisa especial, irmãos. O profeta Jeremias, no capítulo 1, ele diz assim, Jeremias, capítulo 1, no capítulo 1, no versículo 4, olha que coisa especial, né? A mim veio a palavra do Senhor dizendo, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Antes que eu te formasse no ventre materno, olha a profundidade disso. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. É Deus que forma, né, um ser humano no ventre, e o homem miseravelmente desgraçado, contra a palavra de Deus, né, tem mesmo, eu digo, a coragem de eliminar um ser no seu ventre. E as leis mundiais até protegem, estão garantindo, né? Olha só esse assassinato, né? Diz aqui que um ente, uma pessoa, quando o espermatozoide se funde com o óvulo, né? É uma coisa divina, é uma obra de Deus, é Deus que está formando. E a Bíblia diz, só Deus tem poder de tirar a vida de alguém, mas o homem tira, e ele se transforma em um assassino, né? Então diz aqui, antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus já te conhecia. Não é, irmãos,
bom saber disso nessa manhã. Você já era conhecido dele antes de todas as coisas, né? E antes que saísse da madre, antes do teu nascimento, hoje nós podemos ver, né, antes de nascer, tem o raio-x, né, como é o ultrassom tridimensional, a gente vê. Mas nesse tempo aqui a gente só via quando nascia, né? Eu ainda sou desse tempo. Agora não. A gente vê antes de nascer. Mas antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta. Deus, irmãos, ele nos predestinou. É uma eleição, é uma escolha. E é uma doutrina mesmo, né, que muitos assim negam, querem. Eu estou aqui preocupado, meu irmão, com quem não acredita. Eu sei que eu tenho certeza plena que eu fui eleito, escolhido, predestinado por Deus. Isso é a tão grande salvação, meu amado irmão. O profeta Isaías, no capítulo 43, ele diz assim, Isaías 43, mas agora assim diz o Senhor, tá vendo? É Ele, é a palavra dele, que te criou, Jacó. Nós somos, não é, criaturas de Deus, criados por Deus. E quando ele fala de Jacó, Jacó é o enganador, né? É o suplantador, um pecador. Sim, Deus criou a todos nós. Nós vimos já antes que nos tornamos pecador pela nossa própria, né? Pela nossa própria ação, agir, pelo ato mesmo de desobediência, pelo ato mesmo de rebeldia contra Deus dos nossos primeiros pais. E assim nos tornamos pecadores, criaturas de Deus, jacóis, enganadores, suplantadores. Jacó, né, enganou seu irmão na primogenitura, sobre a primogenitura. E te formou, veja, ó Israel, aquele que realmente te criou, né? Aí diz, olha, ele agora te formou. Houve uma transformação nessa vida aqui, né? Pelo que eu te remi, aliás, te formou, ó Israel. Antes um suplantador, agora Israel quer dizer príncipe com Deus, né? Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, aquele predestinou, aquele que ele elegeu, o Paulo diz, a esses ele chamou, né? Chamou pelo nome. Volte lá, Romanos 30, aos que predestinou, a esses também chamou, não é? Benefícios da tão grande salvação. Primeiro começa com a predestinação. Agora com o chamado, a convocação individual, né? A convocação mesmo pessoal. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. No início da carta, nós demoramos muito tempo, né? No capítulo 1, no verso 6 e 7. Está chegando, né, a quase 92 estudos. Nós passamos quase um ano em 2 versículos no começo desse estudo, lá pelos 2015, foi, Walter? 2015, né? Abra sua Bíblia aí, Romanos 1, verso 6. Paulo diz assim, de cujo o número sois também vós chamados, né? Essa é a convocação, chamados para serdes de Jesus Cristo, ou seja, aos que ele de antemão predestinou, né? Te elegeu,
A esses também chamou para serdes, escute, de Jesus Cristo. Então você vai ser, né, ou foi chamado para ser realmente de Jesus Cristo. Esta é a chamada soberana realmente para a salvação. No tempo certo de Deus, no tempo oportuno de Deus. Eu fui chamado já velho de idade, né? Podemos dizer assim, meus 30 anos. E louvo a Deus por isso. Mas gostaria de ter sido chamado antes, mas é o tempo de Deus, é o propósito de Deus, no tempo certo, no tempo oportuno, Ele me chamou pelo meu nome. Herbert, vem, né? Eu te predestinei para ser meu filho. Antes de tu existir, tu já eras meu. Então, essa é a palavra, irmãos, de fé, de certeza, né? Você não escolhe a Deus, não. Muito pelo contrário, Ele te escolheu. Jesus disse, né? Eu citei na ceia. Não fostes vós que escolhestes a mim, João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Antes eu vos escolhi a vós outros. Chamei, vem cá, e designei a vós outros que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas a ênfase aqui é a convocação, é a chamada soberana. Chamou pessoas boas, maravilhosas? Não, amados. Chamou inimigos, iníquos. A Bíblia diz, Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda, né? Inimigos dele, pecadores, perdidos, desgraçados. E é de chorar, de alegria, irmão, poder chegar aqui e dizer, eu fui chamado por Deus. Por isso que eu estava chorando de alegria, sabe? Sem merecimento nenhum. E para glória. Sabe? A gente fica bestamente, sabe? Tratando besteira, ignorância. Nós vamos dividir um céu, irmãos. Cada um de nós. Nós somos hipócritas mesmo, né? Olha a maravilha, louvar, diferente, né? Cantar ao Senhor. Sabe, isso arde o coração mesmo. Ó Senhor, muito obrigado porque tu me escolheste, eu não valendo nada, nada de bom havia em mim. E muitas vezes a gente pensa que é bonzinho, né? Ah, eu sou bom. Ah, bom nada. Paulo diz nessa carta, no meu corpo não habita bem nenhum, bom nenhum. Irmãos, a salvação é grandiosa, é perfeita. Ser chamado por Deus. Então Paulo diz, aos que predestinou, a predestinação, a eleição, a escolha, esse mesmo ele chamou, a convocação. E ao que eles convocou, chamou, diz, olha, a esses também ele justificou. É a justificação. Você foi chamado, não foi um quebra-galho, não, né? Deus diz, olha, vem cá, eu te escolhi, tá bom, tá tudo direitinho. Não. Irmãos, é imperativo, né?
a justificação diante de Deus. Deus é justo, santo, e nós somos injustos, pecadores perdidos. E para chegar à presença de Deus, ter acesso, só justo vai entrar no céu. Importa, não é? Nascer de novo, ser justificado, porque pecado não entra no céu. Jesus disse para Nicodemo, né? Olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Mas ele justificou justamente, antes inimigo de Deus. Agora temos comunhão com Deus, não é? Temos paz com Deus. Romanos 5:1 nós estudamos a justificação. Justificados, pois mediante a fé temos o quê? Paz com Deus, paz de comunhão, não é? Livres da condenação, livres da perdição eterna. Então Romanos 8:1 diz, né? Agora, pois já nesse momento, sentado nesse banco, irmãos, nenhuma o quê? Condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja a justificação. Tirar, né, um pecador do lamaçal da imundícia e do império das trevas, da derrota total, e transportar para o reino do Filho do seu amor. Justamente, sem nenhum problema, né? Porque é Deus que faz a justificação. Ou seja, ter paz com Deus, ter comunhão com Deus. A parede da separação, a inimizade, né? O pecado foi mesmo destruída pela obra de Cristo. Ele se tornou o justo e o justificador daqueles que amam realmente a Deus. Ou seja, livres, irmãos, da penalidade do pecado. Né? Pecado não tem mais poder sobre nós. Nenhum. Capítulo 6 e 7 nós estudamos sobre isso. O pecado não terá domínio sobre vós, apesar de vivermos num corpo ainda que não está remido, né, que é o próximo passo, a glorificação. Então Paulo diz aqui, olha, é os que predestinou, né, a predestinação, que é a eleição, a escolha de Deus. Ele te escolheu. Aí passa para o chamado, né, a convocação, os que ele escolheu, esses também ele chamou, não perdeu nenhum, né? Chamou e você veio, e aos que ele chamou, ele justificou. A justificação. E Paulo diz aqui, aos que justificou, a esses também glorificou, ou seja, a glorificação. A completa, o complemento assim da tão grande salvação. E nós estávamos estudando justamente a glorificação, né? Que é a nossa expectativa, é a nossa expectação. Nós aguardamos de forma ansiosa por esse dia, né? Paulo diz aqui no verso 23, olha, e não somente ela, nós falamos da criação, que também aguarda, né? Mas veja melhor no verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, a completa revelação através da glorificação. Então, a criação está gemendo, né? Contando os dias para se livrar diz aqui, né? Do cativeiro da corrupção, do pecado, a que ela foi submetida pelo aquele ato de desobediência de Adão. Mas não só, né, a criação está com essa expectativa,
Mas diz aqui o verso 23, onde nós terminamos o estudo da semana passada. Não somente ela, mas também nós. Nós quem? Né? Nós que temos. Somente esses que temos o quê? As primícias do Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Está vendo, amados? Então, o Filho de Deus, né, está aguardando esse complemento da sua adoção, da sua redenção, não da alma, escute bem, né, porque isso já aconteceu no dia da tua justificação, no dia do teu chamado. A Bíblia diz, Efésios 2:1, né? Estando vós o quê? Mortos em delitos e pecados, ele vos deu vida. Estávamos mortos espiritualmente. Então, irmãos, nós fomos ressuscitados, né? Espiritualmente falando. Vivo agora. E não só isso, vivo, né? Mas vivemos essa viva expectativa, né? Essa viva expectação, essa viva esperança, aguardando ansiosamente. Então, a gente tem que mudar nosso pensamento, irmãos. Eu não posso mais estar arraigado, né, nas coisas desse mundo, perdendo, entre aspas, meu tempo, minha energia com coisas que vão ficar. Sim, nós temos responsabilidades, mas que não seja prioridade, né? A gente passa a semana fazendo o quê, sinceramente? Né? Correndo, não diga atrás, né? Mas atrás do sustento, atrás de não sei o quê, atrás de não sei o quê, atrás da saúde, vai, né? E toma o tempo, querendo formar, querendo emprego, querendo casar, querendo ter filho, querendo ter carro, querendo ter casa, querendo não sei o quê, não, preocupado com essas coisas. Embora. Não tem nem tempo para pensar. É uma loucura, irmãos. Eu estou falando de mim, né? Da minha pessoa. Mas o salvo, o crente, ele tem que mudar a mente, mudar o pensamento. Sabe, eu ainda estou num processo também. Mas eu espero, né? Me livrar de vez do barco de pesca que eu tinha, das redes. Estou num processo, deixar mesmo. Deus diz, Pedro, vem cá agora, né? Deixa as redes, deixa o barco. A partir de agora tu vai ser pescador de quê? De homem, não de peixe. Isso é um processo, né? Cada um tem sua história com Deus. Deus chama, chamada soberana para a salvação. Mas Ele chama também uma chamada específica para mesmo servi-lo, né? Isso é individual, pessoal. Só estou dizendo, mas o que nós estamos fazendo, né? O que você está pensando até nesses dias? Eu estava aqui, irmão, sinceramente, sabe? Será que tem alguém aqui já doido que dê 10 horas para ir embora, para não sei o quê, né? Que dê segunda-feira, tá? Tira isso da cabeça, irmãos. É daqui para a glória, né? Vai ficar tudo aqui. Valeu a pena? Nós temos que concentrar naquilo que vale a pena realmente. E aqui nós estamos, a Bíblia diz, gememos no nosso íntimo, os que têm realmente o Espírito Santo. Ou seja,
a redenção do espírito, da alma. E nós vimos muito isso, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 13, ele diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o selo, é a garantia que você e eu somos os filhos de Deus. Estes aqui, a quem Paulo está dizendo, nós que temos, né, as primícias do Espírito Santo. Olha o que diz aqui, bem pertinho, né? Verso 9, olha. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o que faz uma pessoa ter o Espírito de Cristo? Não é? Não é dizer que eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Não é porque eu estou vindo uma vez por semana, no domingo na igreja Hebron, assistir uma escola e sumo o resto da semana, não sei onde está, não é? Não sei o que está fazendo. Porque o pastor Hermes me batizou, eu assinei o livro da igreja. Você está totalmente enganado. Se você está confiando em igreja, em pastor, né, em alguma coisa. Verifica a tua vida. Verifica mesmo se você está na fé. O apóstolo Paulo, né, ele diz, bem pertinho aqui, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Ele desafia a igreja, né? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis o quê? Reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Sabe, irmãos, eu me admiro muito, sinceramente. Uma das características do crente é ele gosta de estar perto das coisas de Deus, da casa de Deus, de congregar. Né? Mas crente que diz que é crente não congrega, não busca a Deus, para mim o melhor local que eu posso estar é perto de Deus, é na casa de Deus, é buscando as coisas de Deus, sabe? Eu fico pensativo, sabe? A pessoa some, aí diz que é crente lá fora, né? Tem os crentes virtuais agora, eles são bons na internet, nas redes sociais, postam, exortam, oram, sabe? É virtual, a gente só não vê a presença, né? É o mundo virtual, sabe? Esses são bons. Eu quero ver estar aqui, sabe? Onde é que estão? A Bíblia diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Sabe, irmãos, o melhor local que nós podemos estar é na presença de Deus, é na casa de Deus. O melhor local que uma família pode estar é buscando a Deus. Eu fiquei alegre quando o irmão Joey disse que a igreja nos Estados Unidos, num país daquele, tem igreja ainda que dedica, né, um dia só para o Senhor. Aqui nessa igreja já é comum, tem muito crente
domingueiro ou católico romano, que diz que é, né? Ele vem de manhã, já fez a obrigação dele. À tarde, à noite é o lazer, é passear e tal, né? Ou não vem de manhã e aparece à noite aqui, uma vez na semana, e vai embora, né? Não dá, tá nem aí. Eu fico olhando os filhos dessas pessoas, né? Sabe, irmãos, a gente tem que levar a sério a vida cristã. Paulo está dizendo, examinar-vos é fazer uma prova, né? Numa prova, no exame, você é aprovado ou reprovado, né? Não tem meio termo, não. Ou tu passa ou não passa, né? Tem conversa, não. Não tem desculpa. Então faça essa prova, esse autoexame com Deus. Senhor, eu tenho mesmo o Espírito Santo habitando em mim? Então examina a vós mesmo. Eu não estou examinando aqui a vida de ninguém, eu estou exortando, né? Agora, sabe, irmãos, falar é fácil, o difícil é fazer. Muitos ficam só nas intenções, né? Termino o ano aqui nessa igreja, eu escuto, Senhor, eu oro, né, que nesse ano eu possa trabalhar mais. Aí nem vem, meu irmão. Que eu faça isso, que eu faça aquilo e tal. Só estou ilustrando, né, irmãos? Para de falar, irmão, vá fazer, vá trabalhar, né? Eu estou ficando velho, chato, rabugento, sabe? Cada vez mais impaciente. Que Deus me dê graça, assim, sabe? De vocês me suportarem. Mas, diz o Paulo aqui, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, começa com esse autoexame. Irmãos, Deus é especialista em perdoar, não é? Ele ama perdoar aquele que se chega a ele arrependido, confessando o seu pecado. E sabe, o arrependimento, ele produz frutos dignos de arrependimento. Não é só se arrepender, não, mas tem que produzir, tem que fazer. É muito fácil. Eu te perdoo, peço perdão e tal, e fica por isso mesmo. Produz, prova, né? Que você realmente está arrependido diante de Deus e começa a produzir para Ele. Então, Paulo diz aqui, né? Volte lá a Romanos. Vós, porém, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O selo, a marca do cristão, do crente, é a presença do Espírito Santo. É o penhor do Espírito Santo nessa vida. É a garantia, irmãos. Não é igreja, como eu falei, livro da igreja, pastor, você falar, não. É o Espírito Santo habitando em ti. E quem tem realmente o Espírito Santo habitando, diz aqui o apóstolo Paulo, né? Geme, verso 23, em nosso íntimo. Tem essa expectativa, quer se livrar desse corpo de desgraça, né? Então, a expectativa, a expectação, ou seja, a esperança do salvo é a nossa glorificação, que vai se completar, né, quando diz aqui, olha, aguardando a nossa adoção de filhos, a redenção realmente do nosso corpo. Ou seja, vai se completar, sim, o que a Bíblia chama a primeira ressurreição. A ressurreição do Espírito, no sentido, estamos já vida, né? Agora a ressurreição do corpo, quando Deus vai fazer esse milagre, vai unir a alma remida com o corpo agora remido, e assim teremos o corpo, a semelhança do corpo de Cristo. Olha o que diz aqui, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, 1 Tessalonicenses,
capítulo 2. Aliás, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Olha, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, escute, pelo Senhor, né? Por isso que Deus, escute, vos escolheu desde o princípio, né, a predestinação, a convocação, o chamado, para o quê? Para a salvação, né? A justificação, pela santificação do Espírito, que é a nossa vida cotidiana, que nós vamos tratar agora mais para frente, nosso viver, a nossa prática, que é a santificação, veja, do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, veja, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a glorificação, né? Esse dia tão especial que nós estamos aguardando. E no estudo passado, eu mostrei, né? Eu não vou assim repetir, mas é o que nos aguarda, irmãos, a primeira ressurreição, a glorificação mesmo, completa, não só a alma, mas agora a redenção do nosso corpo. E depois disso vai vir realmente a redenção de toda a criação. Tem um processo, né? Mas eu não quero entrar nisso agora. Mas o que eu quero tratar hoje pela manhã é o seguinte, volte lá para Romanos, né? No capítulo 8, e verso 24, diz assim, né? Olha, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, a nossa glorificação, né, o complemento dessa tão grande salvação, ainda não aconteceu. Nós estamos aguardando. É essa expectação, é essa expectativa que Paulo chama de esperança. A esperança que ele está escrito aqui no versículo 24. Antes da glorificação é a nossa vida comum, não é? No sentido de vida com Deus. Eu coloquei assim, é a nossa peregrinação. Peregrinação, irmãos, nesse mundo. A Bíblia diz que você e eu somos peregrinos nesse mundo. A nossa pátria verdadeira não é essa pátria aqui, né? A nossa pátria, ela é uma pátria o quê? Celestial, né? Celestial. Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20, diz assim: pois a nossa pátria está onde? Nos céus, né? De onde também aguardamos, olha, a expectativa, né? A esperança, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, tá vendo? Né? De agonia. Irmãos, tem muitos crentes, né? Não só sofrendo as agonias de uma doença, muitas vezes de uma doença até terminal, mas convivendo com doenças, com lutas, com sofrimentos, com dificuldades, com tribulações, né? Gemendo nesse corpo. Mas temos essa certeza e a esperança, irmãos. Nós vamos ver
é um dos benefícios da salvação que é nos dada aos crentes, aos salvos, aos filhos de Deus, para vivermos a nossa peregrinação nesse mundo. Então Paulo diz aqui, olha, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória. Vamos ser semelhantes ao corpo de Cristo, o mesmo, né? Deus gostou e amou tanto fazer o seu filho que ele vai fazer milhares igual a ele, né? Diz aqui, segundo a eficácia, escute, do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. O mesmo poder, que é o poder do Espírito Santo, que foi eficaz em Cristo, que ressuscitou Jesus e transformou num corpo glorioso, é esse mesmo poder do Espírito Santo que habita em ti e em mim que vai fazer essa transformação nesse corpo. Aí não haverá mais choro, mais dor, mais tristeza, mais doença, né? E vai ser mesmo todo mundo, irmão, de uma só vez, né? Os crentes. Não vai ser primeiro nem depois, nós vimos, né? Deus vai trazer os que já estão com Ele, os que dormem. Por isso que Paulo dizendo, nós não somos como os demais que não têm o quê? Esperança. Ausente do corpo é presente com o Senhor. Então já estão lá, né? E Ele vai trazer. E nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor nos ares, seremos o quê? Transformados, num abrir e fechar, olha, num piscar. E aí juntos subiremos, né? Estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a consolação, essa é a nossa esperança. Então, né, a esperança, ela mesmo faz parte, né? Ela é um presente daqueles que estão peregrinos na nossa peregrinação nesse mundo. Vamos ver mais versículos aqui, olha. 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Paulo está dizendo, olha, sabemos que se a nossa casa terrestre, ou seja, deste tabernáculo se desfizer, esse corpo, né? Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, né, mas eterna e nos céus. A nossa pátria é celeste, é celestial. E por isso, neste tabernáculo, diz o Paulo aqui, olha, gememos, né? Aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. E se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, então é somente para os que são de Cristo, né? Os que têm o Espírito Santo, né? Como nós já vimos anteriormente. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, veja, gememos angustiados, porque, aliás, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, né, pelo imortal, pelo corpo glorioso. Ora, foi o próprio Deus, escute, irmãos, quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, ou seja, a garantia do Espírito. Somente esses, né, é que vão ser mesmo glorificados. Então Paulo diz, temos, portanto, sempre bom ânimo, ou seja, no tempo da tua peregrinação, da minha nesse mundo, sabendo dessas coisas, dos que está por vir, aguardando, né? Tenha bom ânimo. Isso são benefícios, são frutos dos que têm esperança, diz o Paulo, sabendo que, enquanto no corpo
estamos ausentes do Senhor no sentido, eu diria assim, da presença com Ele para sempre, entendeu? Ausente é que estamos ainda nessa terra, nesse mundo, mas vamos estar para sempre com Ele, né? Estamos ausentes do Senhor, visto que andamos como? É por fé, né? Por esperança. Nós vamos ver mais na frente o tripé da vida cristã, que é a fé, a esperança e o amor. E pelo que não vemos, né? Olha, é esperança. Entretanto, estamos em plena confiança. Uma característica, ou seja, da esperança, nós vamos ver mais à frente, tem a esperança humana, né, do homem, e tem a esperança divina. A esperança divina, ela nos dá o quê? Certeza, confiança, é certo, é certeza na alma, né? Então, Paulo diz, entretanto, estamos em plena confiança e preferindo deixar o corpo. Por isso que eu falo aqui, irmãos, eu estou doido para ir embora, né? Não tenho mais nada assim, né? Tenho muito a fazer ainda, mas no sentido, não tenho mais nada para fazer aqui não. E tenho, né? Deus sabe. Mas eu já quero partir, sabe? Estar com Cristo, diz aqui, e habitar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Eu me associo com Paulo humildemente, nem sou Paulo, longe de Paulo, né? Mas Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas inefáveis e não queria voltar não, né? Mas ele diz, por causa de vocês da igreja, eu tenho que ficar aqui, né? Mas a minha vontade é estar com Cristo, que é incomparável, mas por causa de vocês eu vou ficar. Tem um trabalho a fazer aqui, né? Eu lembro do nosso pastor Fred, ele vivia falando desse dia, né? Deus permitiu ele ficar aqui 85 anos, porque ele tinha uma obra a realizar, uma obra a fazer, e deixou para nós, irmãos. Cada um hebronita aqui tem responsabilidade com esse trabalho. Não, eu não, todos nós aqui, né? Cada um de nós. Nós temos responsabilidades com esse trabalho aqui. Então, Paulo diz aqui, né? Nós queremos estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E por isso também, né? Nesse tempo da nossa peregrinação, ele diz: nos esforçamos, né? Trabalhamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, agradar a Deus. Então, olha que maravilha, né? Mas no tempo da nossa peregrinação, nós temos coisas a fazer. 1 Pedro, capítulo 1, diz o Pedro aqui, olha. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Pedro diz assim, chamar a atenção, né, da igreja. Por isso, cingindo o vosso entendimento, você, meu amado irmãos, minha irmã, que Deus que já abriu o teu entendimento, você não é mais como o mundo, como os do mundo, sem entendimento, sem esperança, não. Pedro diz, olha, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio. Está vendo a esperança? Que esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo, a glorificação. Veja, como filhos da obediência, ele te trata, ele me trata como filho da obediência, não da desobediência, né? Sabe, irmãos, um crente desobediente, né? Ele tem que verificar se ele é filho mesmo de Deus, porque os filhos de Deus são filhos da obediência.
Filhos da desobediência são filhos de quem? Do diabo, né? Filhos da ira, filhos da desobediência, como também os demais, nós não somos mais, né? Então Pedro diz, olha, não vos amoldeis com as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância espiritual, não é? E nós esperamos do crente espiritual, que foi aberto o seu entendimento, que ele, né, amadureça, que ele cresça, que ele desenvolva, que ele seja obediente a Deus. Sabe, mas tem crente obstinado, desobediente, e vai mesmo sofrer, né, a disciplina do Senhor por causa da sua desobediência. Então, Pedro está dizendo, olha, não mais, né, amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Mas o cidadão, ele gosta, né, do pecado. Ele gosta de praticar pecado. Ele gosta de desobedecer a Deus. Ele gosta mesmo de enfrentar a Deus. Ele é obstinado. Será que realmente tem um novo nascimento? Será mesmo que o Espírito Santo habita nessa pessoa? Por isso que eu estava falando, examina-te a ti mesmo, né? Diz o Pedro aqui, olha, pelo contrário, né? Não é mais. A escolha do crente não é mais entre o bem e o mal, né? O mal não é para nós, mas não. Mas é entre o bem e o melhor, o bom e o melhor, né? A nossa escolha. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Escute, irmãos, em todo o vosso procedimento, em todas as áreas da nossa vida, é o alvo da minha vida, o alvo da sua vida, nos tornar santo no tempo da nossa peregrinação nesse mundo. Paulo diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, veja, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, daí nós sabemos que Deus vai julgar cada um segundo o procedimento individual, é pessoal com Deus. Veja aqui, olha, portai-vos com temor durante o tempo da vossa o quê? Peregrinação, né? Então, hoje pela manhã, irmãos, esse tempo que eu estou vivendo, né? Enquanto a glorificação não vem, enquanto mesmo eu estou aguardando nessa expectação, né? Deus nos deu, Deus nos deu mesmo benefícios, Deus nos deu capacitação através da nossa fé, da nossa esperança, para andarmos, aguardarmos mesmo esse dia tão especial da nossa glorificação. Então, diz aqui, né? O Espírito Santo, ele é presente, e a esperança, é que eu ia começar agora a falar da esperança, que é um dos benefícios que o santo tem, mas bateu o tempo, e nós vamos continuar para a semana, se Deus quiser. Mas volte aqui, né, no verso 24 de Romanos. E olha, porque na esperança nós fomos salvos. Na esperança nós fomos o que, irmãos? Salvos. Ou seja, quando nós recebemos o Espírito Santo, Deus coloca sobre nós, derrama sobre nós a sua esperança, né? A esperança mesmo que é divina, é um benefício da salvação, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Então diz aqui, nós os que temos, né, essa esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que
alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós vamos entender melhor quando nós definimos esperança, né? Porque tem a esperança humana e a esperança divina. A esperança humana, ela tem como definição a expectativa, né? De algo, ou que algo de bom acontecerá. Essa é a esperança humana. Nós criamos uma expectativa, nós aguardamos algo de bom que possa acontecer, né? Essa espera, essa expectativa, ela é baseada na possibilidade que um desejo se torne realidade, né? Então a gente materializa projetos, coisas e tem esperança que isso aconteça, uma coisa boa, a possibilidade que se torne realidade. Essa é a esperança humana. E se espera e a coisa não acontece, né? Não se torna realidade. Então vira decepção, desmotiva a pessoa, desanima, é até uma derrota. E a pessoa perde, né, esperança. E a Bíblia fala dos homens nesse mundo que não têm esperança, vive sem esperança. É uma vida mesmo debalde, sabe? Essa é a esperança humana. Mas aqui nós estamos falando da esperança divina. É de Deus. E ela é um presente de Deus que, no momento da nossa salvação, da nossa justificação, vem, né? Vem no pacote. Nós passamos a ter essa esperança que é divina. Paulo diz aqui, é porque na esperança nós fomos salvos. Efésios 4:4, vou já terminar, só a introdução, tá? Efésios 4:4 diz assim, ó. Há somente um corpo, um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, a esperança divina é uma certeza na alma, plena certeza, é convicção, né? É uma firme confiança nas coisas futuras, essas vão acontecer, diferente da humana, pois é baseada nas promessas de Deus, né? Na palavra de Deus, e vai ser revelada através de Cristo Jesus, ou seja, Cristo é a nossa esperança, né? Ele é a nossa esperança. E o tempo já deu, mas fica a pergunta hoje pela manhã. Irmãos amados, você está esperando, aguardando esse dia tão especial da tua glorificação? Essa é a certeza, né? Essa é a convicção. Mas no tempo da nossa peregrinação, nós vivemos assim, né? Aguardando nessa expectativa. Nós não somos como os demais que não têm esperança, essa viva esperança, essa certeza. E é Cristo, nós vamos mostrar na próxima semana. Cristo é a nossa, a tua, a minha esperança. E se você não tem essa esperança, é porque você não tem Cristo. Você está sem Cristo. E a Bíblia diz que estar sem Cristo é uma pessoa viver sem esperança e sem Deus nesse mundo. Olha que coisa triste, né? Mas nós não, somos dos que têm esperança. Porque merecíamos, não. Porque aprove a Ele te dar.
né, de conceder essa bendita esperança. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque realmente são coisas profundas, grandiosas. E nós somos humanos e faltam-nos palavras, Senhor. Mas o fato é que o Senhor já preparou tudo, essa tão grande salvação, antes da fundação do mundo. O Senhor nos predestinou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos glorificou. E durante o tempo da nossa peregrinação, o Senhor nos deu a bendita esperança, a certeza, a convicção, para andarmos, Pai, aguardando, ansiosos, esse dia tão especial. Nos ajuda realmente a viver como um filho de Deus. Nos fortalece, nos dá mesmo ânimo, Senhor, nas nossas vidas. Também se há entre nós alguém que não tem esperança, não tem Cristo, o Senhor faça, Pai, uma obra nessa vida. Que essa pessoa possa chegar aos teus pés, implorando, confessando, arrependida e entregando a sua vida àquele que dá esperança. Cristo Jesus, a nossa esperança. Aceita a nossa gratidão, Senhor, no nome de Jesus. Amém.